Olá! Na aula de hoje, explicaremos como as derivadas afetam a forma de um gráfico, entendendo as noções de crescimento e decrescimento, fazendo o teste da primeira derivada, teste da concavidade, o ponto de inflexão e o teste da segunda derivada, como as aplicações. As noções de crescimento e decrescimento de funções. Para saber onde a derivada de f é uma função crescente ou decrescente, basta analisar o gráfico e ver os pontos onde a função cresce ou decresce. Analisando o gráfico, vemos que entre os pontos A e B e C e D, as retas tangentes têm inclinação positiva, sendo assim, f' de x sendo maior que zero. E entre B e C, as retas tangentes têm inclinação negativa, ou seja, há um decrescimento em sua inclinação, tendo f' de x maior que zero. Assim, conforme diz o teste da crescente e barra decrescente ou teste C barra D, se f' de x for maior que zero sobre o intervalo, então f é crescente nele. Se f' de x for menor que zero sobre o intervalo, então f é decrescente nele. Assim, entendemos um pouco sobre noções de crescimento e decrescimento de funções. Olá! Continuando, nós temos o teste da primeira derivada. O teste da primeira derivada é uma consequência do teste do crescimento ou decrescimento de uma função. Foi visto anteriormente. Como sabemos, a derivada de uma função representa a inclinação da reta tangente ao gráfico da função. Teste da primeira derivada. Nós podemos obter supondo um caso. Supõe que C seja um número crítico de uma função contínua f. Número crítico representa um ponto onde o valor da tangente naquele ponto é zero. Nós temos o primeiro caso. Se o sinal da derivada da função mudar de positivo, ou seja, a derivada da função era maior que zero, para negativo, depois de C, a derivada da função ficar menor que zero, o valor da derivada, então nós temos que o valor de C, aplicado na função f, formulará um máximo local, ou seja, quando nós aplicamos o ponto C em f, nós teremos um máximo local na função. Segundo, se o sinal da derivada da função mudar de negativo para positivo em C, ou seja, nós temos um ponto C, e antes do ponto C, a derivada da função é negativa, a inclinação é negativa. É para a direita, é maior, a tangente é maior que 90 e menor que 180. E para depois de C, a inclinação ficou positiva, ou seja, a tangente, o ângulo é formado, a tangente do ângulo vai ser maior que zero e menor que 90. Nós teremos, quando aplicarmos o ponto C na função, um mínimo local. Porém, terceiro caso, se a derivada da função não mudar de sinal em C, ou seja, ambos os lados de C, o sinal da função será positivo, ou em ambos os lados o sinal da derivada da função será negativo. Então, f, a função não tem máximo ou mínimo local. Esse tipo de ponto nós estudaremos mais à frente. As representações gráficas demonstradas facilitarão o entendimento, a compreensão da primeira derivada. Nós temos o gráfico 1. O ponto C, formado em x, que pertence ao eixo x, forma no gráfico um ponto máximo. Por quê? Antes do ponto C, quando pegamos um ponto menor que C e representamos ele no gráfico, a derivada da função é maior que zero, pois a sua inclinação é positiva. Depois do ponto C, a derivada da função é menor que zero. E no ponto C, quando nós aplicamos o ponto C na derivada da função é zero, porque a tangente é horizontal. Nós temos que esse ponto C é o máximo local. Então, quando aplicamos o C na função, nós temos um máximo local.
O gráfico 2, nós temos um ponto de inflexão que será estudado mais à frente. Esse ponto diz que quando nós aplicamos um número maior que c, a derivada da função nesse caso vai ser maior que zero, e menor que c, a derivada da função vai ser maior que zero também. O valor da derivada da função vai ser maior que zero em ambos os lados. Não temos nem um máximo nem um mínimo local nesse caso. O gráfico 3, nós temos um mínimo local. É um exemplo de uma função quadrática. Nós temos a derivada da função vai ser menor que zero quando o valor de x for menor que c. E a derivada da função vai ser maior que zero quando pegarmos um valor da função, um valor no eixo x maior que c. Então, nós temos que esse vai ser um mínimo local quando aplicarmos c na função. F de c vai ser um mínimo local. Analisando graficamente, fica mais simples de entendermos, por isso há o teste da primeira derivada. Dando continuidade à aula, iremos falar o que a segunda derivada nos diz sobre a função. A figura mostra os gráficos de duas funções crescentes no intervalo aberto de a até b. Ambos os gráficos unem o ponto A ao B, mas eles são diferentes, pois inclinam-se em direções diferentes. Como distinguir entre esses dois tipos de comportamento? Na figura abaixo, as tangentes a essas curvas foram traçadas em vários pontos. Na parte A, a curva fica acima das tangentes, e a função é chamada côncava, para cima, no intervalo aberto de A até B. Na função B, a curva fica abaixo das tangentes, e G é denominada côncava para baixo, no intervalo aberto de A até B. Definição: se o gráfico da função estiver acima de todas as suas tangentes no intervalo, então ele é dito côncavo para cima. Se o gráfico da função estiver abaixo de todas as suas tangentes no intervalo, ele é dito côncavo para baixo. Vamos observar como a segunda derivada nos ajuda a determinar os intervalos de concavidade. Olhando para a figura, você pode ver que indo da esquerda para a direita, a inclinação da tangente cresce. Isso significa que a derivada é uma função crescente e, consequentemente, sua segunda derivada é positiva. Da mesma forma, nessa outra figura, a figura B, a inclinação da tangente decresce da esquerda para a direita. Logo, a derivada decresce e, portanto, a segunda derivada é negativa. Esse raciocínio pode ser invertido e sugere que o teorema a seguir é verdadeiro. Dando continuidade à nossa aula, o teorema citado anteriormente diz: se a segunda derivada for maior que zero para todo x no intervalo, então o gráfico da função é côncavo para cima no intervalo. Se a segunda derivada for menor que zero para todo x no intervalo, então o gráfico da função é côncavo para baixo num dado intervalo. Aplicando o teste da segunda derivada, vamos ter, no nosso exemplo, no exemplo em questão, vamos trabalhar com o problema das abelhas cipriotas. Como cresce a taxa populacional? Quando essa taxa é mais alta? Sobre quais intervalos P é côncavo para cima ou côncavo para baixo? Vamos aplicar todos os nossos conhecimentos adquiridos anteriormente para obter essas respostas. Examinando a inclinação quando o T cresce, veremos que a taxa de crescimento populacional é inicialmente muito pequena. Então, torna-se maior até atingir um máximo em cerca de T igual a 12 semanas. E decresce a população se estabiliza à medida que a população tende ao seu valor máximo. Ou seja, quando ela tende ao valor máximo, a função se estabiliza, perde a inclinação. Bom, a taxa de crescimento, que é a derivada, tende a zero nesse caso. A curva parece ser côncavo para cima no intervalo de 0 a 12 e côncavo para baixo no intervalo de 12 a 18. Vamos tratar um pouco sobre ponto de inflexão. Bom, definição. Um ponto P na curva
y igual a f de x é chamado ponto de inflexão se a função é contínua no ponto e a curva mudar de côncavo para cima para côncavo para baixo, ou vice-versa, como está exemplificado no gráfico acima. Está claro, fica claro. Numa parte, vamos ter a concavidade para baixo. Na outra parte, a concavidade para cima. No meio termo, teremos o ponto de inflexão, onde há essa transferência de concavidade. Eu vou explicar agora sobre o teste da segunda derivada. Seja uma função f contínua em um ponto C em seu domínio, tal que f' de C seja igual a zero. Se a segunda derivada de C for maior do que zero, então f de C é mínimo local. E se a segunda derivada de C for menor do que zero, então f de C é máximo local. Aí eu vou colocar um gráfico aqui também qualquer, e vemos nesse gráfico, percebemos que os pontos C1 e C2 são números críticos, pois vemos que a inclinação da reta tangente em C1 e C2 é zero. Eles representam os máximos e também o mínimo locais dessa função. Nas proximidades de C1, a concavidade do gráfico é voltada para cima, indica que a segunda derivada dessa função é positiva, e nas proximidades de C2 a concavidade é voltada para baixo. Com isso, percebemos que a segunda derivada dessa função é negativa. Para calcular a segunda derivada, eu vou pegar a primeira derivada já calculada, vou achar os números críticos dela e vou tirar a segunda derivada da função e vou colocar esses números críticos nela e ver se vai ser maior do que zero ou menor do que zero. Para ficar mais compreensível, eu vou mostrar um exemplo. O exemplo diz: usando o teste da segunda derivada, determine os extremos de f de x igual a x ao cubo menos 12x menos 5. Derivando f de x em função de x, temos que f' de x vai ser igual a 3x ao quadrado menos 12. Como f' de x existe para todo o x, ou seja, é contínua, vou igualar 3x ao quadrado menos 12 a zero para encontrar os pontos críticos. Igualando, eu acho que x é igual a mais ou menos 2. Eu pego mais ou menos 2 e coloco, eu calculo primeiro a segunda derivada, né? F duas linhas de x é igual a 6x, e eu coloco os pontos críticos na segunda derivada, no caso mais 2 menos 2. Colocando f duas linhas de 2 vai ser igual a 12. 12 é um número maior que zero, ou seja, f possui um mínimo local em x igual a 2. E f duas linhas de menos 2 é menos 12. Menos 12 é um número menor que zero, ou seja, f possui um máximo local em x igual a menos 2.